Pessoal, bom dia novamente. Vamos continuar a sessão do How to Do, né? Recebendo agora, né, o Júlio César Paganella. Ele foi formado em 2011, né, em graduação em Medicina Veterinária na Universidade Federal de Pelotas. Tem treinamento em clínica e diagnóstico por imagem em clínicas da Europa. E apresenta, né, mais de 12 anos de experiência em atendimentos de claudicação e medicina esportiva de cavalos atleta. E é um renomado, né, médico veterinário, conhecido por todos, e está aqui compartilhando conosco hoje um pouquinho sobre a síndrome podotroclear, inovações nos métodos de tratamento. Bem-vindo. Vamos lá. Pense aí quais são as 5 principais inovações no tratamento de osteoartrite, de tendinites e de desmites, que realmente funcionem, mas não funcionar, eu utilizei e funcionou, não. Que você faça um estudo de meta-análise e lá tem um resultado positivo, comparativo, que utilizou grupos controles. Você pode listar aí, ó, IRAP, PRP, células-tronco, quais os novos, o ProStride, o Alpha-2, enfim. Todos esses certamente são boas terapias, mas eu diria que não são inovadoras. São novidades, talvez, para muitos, para quem já trabalha mais tempo não é mais novidade, e que eu acho que isso deve fazer parte, e eu acredito muito que é algo muito mais comercial, porque quando eu estou atendendo o cavalo, eu não tenho somente o corticoide e o ácido hialurônico, eu tenho outra linha de tratamento onde, se eu pegar no momento certo, talvez eu tenha êxito, ou seja, eu tenho várias alternativas. E quando a gente fala de síndrome podotroclear, nos últimos anos, o que evoluiu não foi o tratamento, foi os diagnósticos. E hoje eu vou comentar aqui como a gente pode fazer com quem trabalha aí no dia a dia, no campo, bons diagnósticos e refletir sobre tratamentos inovadores e não apenas em novidades que talvez estejam na moda. Eu vou mostrar e comprovar. Isso aqui serve para vocês anotarem. Por quê? Um estudo que pegou 550 cavalos que fizeram ressonância de casco, esses cavalos tinham um bloqueio distal positivo, detectou que esses cavalos tinham principalmente essas 3 lesões em conjunto. Número 1, lesões no osso navicular. Número 2, osteoartrite na interfalangeana distal. E número 3, lesões no tendão flexor profundo no casco. Logo, se você está atendendo um cavalo que tem síndrome podotroclear, já parta desse princípio, que muito provavelmente ele não tem uma lesão única, ele tem essas 3 lesões. Logo, nos seus diagnósticos diferenciais, você vai precisar confirmar ou descartar essas lesões. Por quê? Outro ponto importante no diagnóstico, em outro estudo semelhante com um número alto de cavalos, aonde os veterinários levaram mais de 3 meses para chegar ao diagnóstico, esses cavalos tiveram 4 vezes mais chance de manter a claudicação, mesmo fazendo o tratamento correto. Enquanto os cavalos aonde você fez o diagnóstico com menos de 3 meses do início da claudicação, eles tiveram muito mais chance de voltar à condição normal. Então, vejam bem, tempo é ideal e afunilar o diagnóstico que eu falo, pensando em diagnósticos diferenciais, esse é a chave e a grande inovação que vocês terão se quiserem atender casos de síndrome podotroclear e ter um sucesso. O que é ter um sucesso? É ter resultado de um cavalo que está mancando e fazer ele retornar às atividades, sem neurectomia. Depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. Então, diagnóstico correto e precoce. Outro ponto-chave que a gente vê nessa imagem aqui, ó, que a gente tem um casco clássico, talões escorridos, casco achinelado, e essa íntima relação dessa estrutura aqui, que é o coxim digital. Qual que é a função do coxim digital no casco? Podem falar. Léo, você tem que falar, por favor.
Qual é? Exatamente. Ele funciona algo no mecanismo de absorção de impacto, mas tão importante, a gente se esquece, é um mecanismo fundamental na propriocepção do cavalo. Logo, o que a gente tem quando tem um cavalo talões escorridos, casco achinelado, ranilha atrofiada? Se a ranilha atrofiou, o coxim digital atrofiou, vai alterar a propriocepção do cavalo e vai alterar, logo mais o que vocês vão ver, o próprio flexor profundo, o seu padrão vascular tende a reduzir. E a importância do coxim digital e sua íntima relação, ele é um amigo íntimo do flexor profundo. Por quê? Quando a gente faz uma dissecação, tira o estojo córneo, a gente tem acesso aqui ao coxim digital, eu não estou vendo direito profundo aqui na região do casco. Eu preciso remover todo o coxim digital, para aí sim eu vou ter o ligamento anular distal, que eu vou dissecar ele, e a partir disso eu consigo ver o flexor profundo, o navicular, a bursa e a sua inserção do profundo lá na terceira falange. Então, pensem, eu estou atendendo um cavalo que tem alteração podotroclear, eu preciso avaliar o casco. E avaliar o casco não é talvez escolher a ferradura que vocês observam os colegas utilizando, é avaliar o casco mesmo, pensar e refletir sobre isso. Por quê? Essa imagem é interessante, a imagem do professor Denois, que mostra o padrão vascular do flexor profundo. E o interessante é que toda esse contraste que foi utilizado para ver o padrão vascular do flexor profundo, grande parte desse contraste está na superfície ventral, que é a superfície que tem contato direto com o coxim digital. E ele tem uma vascularização muito reduzida na sua superfície dorsal, o flexor profundo, que é inclusive a área onde tem maiores lesões. Se a gente for pegar um cavalo e fazer um estudo de ressonância magnética, sei lá, 70% são lesões dorsais do flexor profundo, porque tem menos vascularização. Então, ponto-chave, entender que essa vascularização do profundo vai ser e vai interferir o que o coxim digital está fazendo nesse casco. Se ele está absorvendo bem, se ele está expandindo, provavelmente vai ter um bom retorno vascular nesse cavalo, nesse profundo e no aparato podotroclear como um todo. E um caso que eu vou mostrar para vocês, independente da raça, são casos muito semelhantes, normalmente são cavalos que têm talões escorridos, casco achinelado, alguns, como esse caso, têm o desvio medial da linha das falanges, que, em termos zootécnicos, é um cavalo, uma égua estevada. Ao passo, a gente vê alguns animais apresentam redução da amplitude da passada, outros não. O que vocês me dizem? Redução da amplitude da passada é o quê? Quando o cavalo faz, forma como se fosse um triângulo e que esse triângulo é reduzido em alguns cavalos que têm aparato podotroclear afetado, em especial na fase caudal da passada. E por que na fase caudal da passada ele é reduzido? Alguém sabe dizer? Por que ele é reduzido na fase caudal? Deixa eu pegar aqui, ó, a peça aqui. Então, ele é reduzido na fase caudal da passada, por quê? Para o cavalo fazer a propulsão, ele precisa tensionar o profundo, que vai tensionar o navicular, que vai estender a interfalangiana distal. Então, é nessa fase caudal que ele é mais reduzido. Porém, alguns cavalos, se vocês forem observar, inclusive, esse vídeo em câmera lenta dessa égua, ela não aparenta ter redução de fase caudal ou cranial, somente ela tem uma redução mais visível quando ela gira em cima da mão direita e em cima da mão esquerda, a mão preta ou a mão branca. Então, por isso, vocês precisam avaliar o cavalo andando em círculos e fazendo esses movimentos. Outro ponto, muitas vezes a gente escuta falar, não, todo cavalo que tem síndrome podotroclear tem redução caudal. Nem todos, alguns não é tão evidente e outros simplesmente não terão. Então, não pense somente, o cavalo não tem redução de fase caudal, então não é podotroclear. Não é, alguns cavalos realmente apresentam isso, como essa égua que andando em linha reta tem uma amplitude normal da passada, mas quando faz o círculo, a gente vê uma redução. Normalmente, tem uma claudicação moderada,
em linha reta, tanto em terreno macio quanto terreno duro. Vocês podem ver aí de qual membro está mancando. Alguém sabe dizer qual membro está mancando? Mão direita ou mão esquerda? Qual? Talvez, vamos ver. Eu discordo, diria que a mão direita está mostrando um pouco mais, mas esse é um caso, na verdade, de claudicação bilateral, o que é comum. Cavalo que tem síndrome politroclear, normalmente a conformação dos cascos é semelhante, tem um fundo que a gente não entende, não é comprovado de talvez questões genéticas, mas sem comprovação, mas normalmente as claudicações são bilaterais e que acentuam quando o cavalo está rodando em círculos. Por quê? Você vai tensionar mais o movimento médio lateral do que de toda a articulação, do navicular e do profundo. Ele vai ter que gerar mais tensão para fazer a propulsão durante o movimento. Então, normalmente os cavalos que têm lesão, tendinopatia de profundo, eles tendem a mancar mais rodando em círculo, como vocês podem ver nessa égua. E o que é interessante ver, pode ver aqui, ó, rodando em cima da mão branca, mão esquerda, ela roda mais confortável. Rodando em cima da mão direita, mão preta, ela não quer rodar em círculo. É uma égua que sabe rodar em círculos, mas não quer porque, obviamente, tem mais tensão e tem uma claudicação visível, tanto na mão direita quanto da mão esquerda. A claudicação moderada. Quando faz a flexão, tem um leve aumento, tanto da mão direita quanto da mão esquerda. Lembre, as flexões articulares são importantes para a gente tirar alguns entendimentos clínicos, mas nem sempre ela será positiva em caso politroclear, mas a tendência é o cavalo demonstrar um pouco mais de positividade, até porque, lembra que eu mostrei lá no início da tríade do navicular, normalmente a gente tem cavalos com tendinopatia de profundo, lesão óssea no navicular e osteoartrite na interfalangiana distal. Então, unindo esses três, a possibilidade de mancar após flexão é grande. E agora vocês vão ver, antes do bloqueio, isso aqui foi depois de ter rodado, de ter mexido, de ter girado, ficou muito mais evidente que está mancando da mão direita. Está manco da mão direita, e normalmente, não em todos os casos, mas se vocês pegarem a média dos casos de vocês, eles respondem bem aos bloqueios distais, ou digital palmar, ou bloqueio abaxial. E aqui a gente vê, após o bloqueio, melhorou aí praticamente 100%. Concordam que melhorou? Isso ficou muito evidente. E se ser criterioso, vai ver, talvez começou a mancar da mão esquerda. E é comum cavalos que mancam das duas mãos, bloqueia uma, a outra passa a mancar, ou tem crises intermitentes em dias alternados, de acordo com o exercício e com o movimento que fez. Reflexão sobre prevenção. Lembra que eu falei lá do diagnóstico depois de 3 meses, a chance de a gente ter sucesso é menor. Prevenção, você falar com o treinador, com o proprietário, quem monta o cavalo. Vamos lá, se é um cavalo de 3 tambores, normalmente é um cavalo que fazia um tempo bom e começa a ter dificuldade em girar o tambor, começa a piorar o tempo dele. Cavalo de salto reclama na recepção. Cavalos crioulos ou cavalos de rédeas vai ter diferença na mobilidade. Então, são tudo pontos que, no meu entendimento, um cavalo que tem uma redução mesmo que leve de performance, eu vou passar pelo casco. E por mais que não tenha claudicação, eu vou avaliar o casco e muito provavelmente eu vou fazer a imagem para controlar isso. E por que esses cavalos respondem bem aos bloqueios distais? Tá? O bloqueio digital palmar, inclusive um trabalho conduzido pelo Cauê, aqui com o professor Faleiros. Esse foi um dos últimos trabalhos publicados de bloqueios perineurais referentes ao digital palmar. Comprovou que, além de bloquear todo o casco, bloqueia a região dorsal, bloqueia as lâminas do casco. Tá? E como eu falo, sendo curto e grosso, você fez o bloqueio digital palmar, você tem que saber que, com certeza, vai bloquear do meio da quartela para baixo, no mínimo. Isso você utilizando um volume de 1,5 a, no máximo, 2 ml em cada ramo nervoso. Então, saiba disso. Um bloqueio abaxial, aí sim vai bloquear do meio do boleto ao menos para baixo. Então, precisa entender, se você fez um bloqueio abaxial, o cavalo parou de mancar,
você precisa colocar nos seus diagnósticos diferenciais, avaliar a articulação do boleto também, ramos de ligamento suspensório, porque existe essa possibilidade de também ter bloqueado isso. Outro ponto importante, vocês lembram daquela a imagem do contraste no profundo? Normalmente, ou não é normal, mas é comum que alguns cavalos que tenham tendinopatia, lesão do profundo, não respondam tão bem ao bloqueio digital palmar quanto ao bloqueio abaxial. Por quê? Pela própria vascularização nervosa, é um pouco mais proximal, que inerva o profundo. Com isso, o bloqueio abaxial, muitas vezes, ele é mais efetivo do que o bloqueio digital palmar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica para a gente sair disso, porque quando a gente faz o bloqueio abaxial, a gente fica meio assim, meio em cima do muro. Tá? Ou será que é boleto? Será que é interfalangiana, distal, proximal? Como nesse caso aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá. Que alterações importantes a gente tem nessa imagem, dessa égua que melhorou bloqueio 100%, digital palmar. Vamos lá. Qual o principal achado nessa imagem? Ela tem osteófito na interfalangiana proximal, alterações na interfalangiana distal, osso navicular, já com várias áreas de esclerose. Se a gente vê a skyline, tem uma perda de definição total da cortical e da esponjosa. Qual outro ponto relevante? Ângulo palmar negativo, esse é um ponto chave. E aí, beleza, eu fiz o bloqueio digital palmar, bloqueou a interfalangiana proximal, a distal, navicular, bloqueou todo o casco. O que é o fator maior dessa claudicação, já que as alterações radiográficas são evidentes. E o que acontece são evidentes é o que 90% de nós no campus fazemos. Né? A gente foi lá, examinou, claudicação moderada, parou no bloqueio digital palmar, já fica aliviado. Bom, parou meu trabalho, eu sei que é aqui, eu vou radiografar, colocar uma ferradura fechada, ou talão cebola, vou infiltrar a interfalangiana distal. É isso, né? Quem aprofunda esse exame? Quem realmente, assim, eu aprofundo? Eu faço todos os cavalos, eu faço ultrassom. A professora, Raquel. Quem está no campo, tem que montar ultrassom, o proprietário não vai pagar ultrassom. Parem com isso, porque vocês vão tirar mais informações. E aqui, claro, evidente, posição DP 60 graus tem áreas de formações císticas, áreas de fragmentação. Então, várias alterações, formação de osteófitos nas origens dos colaterais do osso navicular e as áreas de osteoartrite na proximal e na distal mais evidentes. Aí, de novo, qual é o fator causador dessa claudicação? O que é mais relevante? Já que, outro ponto importante, voltando aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, esse é um caso agudo ou crônico de alteração no osso navicular? Vamos, gente, falem. Crônico, isso, crônico. Por quê? Porque a gente já tem todo o osso radiopaco, então esse osso já esclerosou, já não tem poucas áreas ativas. Então eu sei que essa égua aqui já está há muitos meses aí com esses achados, com essas alterações, e eu preciso pesquisar. Vamos lá, o ultrassom, essa é uma imagem bem distal aqui no limite entre os bulbos, comparando mão esquerda com mão direita. O ultrassom do casco e da quartela sempre serão alterações sutis. E por isso que a maioria já desiste de fazer logo no início, porque quando eu falo, precisa fazer ultrassom em todo cavalo que tenha bloqueio distal positivo. Aí o cara faz 5 ultrassom e desiste porque, todo cavalo que eu faço, nunca acho nada. Eu comecei a achar, sei lá, depois que eu fiz 150 cavalos, ultrassom de quartela, porque realmente as alterações são sutis. Isso aqui, ó, é uma fibrilação na borda dorsal do lóbulo lateral do profundo. Isso aqui é uma leve fibrilação. Esse já é um caso, quando a gente vai no meio da quartela, já está um pouco mais evidente, porque o lóbulo já está mais deformado, o lóbulo medial, comparando com o lóbulo lateral, tanto da mão esquerda quanto da mão direita. E se vocês forem observar a análise ultrassonográfica, também não são lesões agudas,
são lesões crônicas, porque a gente já tem uma mudança morfológica estrutural, sem áreas anecóicas evidentes, e quando a gente muda o contraste da probe, a gente vê áreas de fibrose, de formação de tecido cicatricial junto desses lóbulos. Então, esse é um caso que se trata de uma síndrome podotroclear crônica, com alterações crônicas de profundo, de osso navicular, de interfalangiana distal, de interfalangiana proximal. E aí, o que dói mais? O que a gente pode melhorar? E aí a gente entra, que normalmente a gente faz um diagnóstico pela metade, porque até agora eu fiz um diagnóstico assim, que poderia melhorar. Eu cheguei a 80% do diagnóstico. Eu quero ser mais específico. Por quê? Sendo mais específico, eu vou poder escolher melhor dentre tantas terapias, e aí pode incluir fisioterapia, reabilitação, shockwave. A questão é, o que vocês fariam nessa égua se vocês estivessem atendendo? Essa é a questão, porque eu sei o que vocês fariam na grande maioria das vezes. Talvez um ferro fechado, infiltrar. Então, vamos aprofundar o diagnóstico. Como a gente aprofunda o diagnóstico? É com critério clínico e com persistência. A grande inovação de qualquer diagnóstico é vocês precisam persistir. É não parar já nos primeiros achados, porque ali tem vários achados. Então, muitos já ficariam felizes em falar para o proprietário, não, essa égua pode aposentar, não vai mais voltar. Tenho certeza que muitos fariam isso. Eu resolvi persistir. E aqui vocês podem ver que, alguns dias depois, ao invés de mancar da mão direita, ela está mancando da mão esquerda, vai ficar mais visível quando ela retornar. Esse, quem teve naquela palestra rápida de abertura, é um aplicativo que detecta a simetria do movimento através da análise de vídeo, sem nenhum sensor no cavalo. A gente nota aqui, ó, mão esquerda no chão, claudicação aqui, lado esquerdo, uma claudicação de impacto. Então, bem visível, claudicação da mão esquerda. Eu já sei que se eu fizer um bloqueio digital palmar, provavelmente ela vai parar de mancar e vai mostrar claudicação da mão direita. Então, o que pode ser feito para melhorar esse critério diagnóstico, já que ambas as mãos têm alterações semelhantes no osso navicular, na interfalangiana distal, na interfalangiana proximal. A gente viu lá o ultrassom, ambos têm alterações morfológicas semelhantes de tendinopatia. Então, lesões severas. E aí, o que fazer? Bloquear a bursa do navicular. Isso é importante. Eu sei que muito, mas é um saco bloquear, porque eu não quero acessar, não quero. Façam. Porque vocês vão afunilar o diagnóstico. Esse aqui é um acesso lateral à bursa do navicular. Ah, por que você usa esse acesso lateral? É porque vocês dão mais curtida no Instagram. Não é. Tem um porquê. Tá? Porque se eu estou fazendo um bloqueio anestésico por experiência, não porque está descrito. Tá? O bloqueio palmar ele é muito mais fácil. Tá? Só que alguns cavalos, quando eu penetro com a agulha espinhal, eles sentem dor só de eu ter penetrado aí, em especial cavalos que têm lesão de profundo. Então, por isso, eu utilizo esse acesso palmar, que aí a gente faz guiado por ultrassom, ele não transfixa o profundo e eu consigo atingir a bursa do navicular. Esse é um acesso que hoje à tarde, às 2h30, eu vou mostrar como que vocês vão fazer a interpretação da bursografia. Então, feito isso, eu coloco o anestésico e reavalio. Então, trabalho com volume total de 3 ml, aqui tem uma diluição de bupivacaína e de contraste, que às 2h30 da tarde eu vou comentar como a gente analisa isso, e aí eu vou avaliar após a injeção do anestésico na bursa da mão esquerda, agora está mancando da mão direita, o que era já esperado. Então vamos lá, Masúlio, o que aconteceu? Quando eu coloco anestésico na bursa do navicular, primeiro, você não tem comunicação com o recesso distal da bainha tendínea, nem com a interfalangiana proximal, nem com a interfalangiana distal. Mas, Júlio, é mais fácil eu fazer o acesso da interfalangiana distal? Sim, é mais fácil, mas quando você acessa a interfalangiana distal e coloca anestésico, você vai anestesiar a interfalangiana distal e também a bursa do navicular. E o que eu noto é que cavalos que a gente bloqueia a bursa do navicular,
em especial cavalos com tendinopatia do profundo, tendem a bloquear melhor do que, inclusive, alguns bloqueios perineurais. Por quê? Pelo padrão de lesão. Por quê? Quando a gente tem lesões extensas, como dessa égua, a gente tem várias áreas de cicatriz, de tecido de granulação. E aí o que me parece, sabe quando você vai operar, fazer uma cirurgia de pele, tirar um tumor, fazer uma sutura, onde você coloca anestésico nas bordas da ferida, aí você pega lá e vai fazer a sutura e o cavalo dói porque está doendo e você joga um monte de anestésico ao redor da ferida, aí para de ter reação. É algo semelhante. Quem estiver na palestra hoje à tarde vai ver o porquê isso acontece, que eu vou mostrar algumas imagens. E aí, melhorando o diagnóstico, a gente teve uma lesão severa de flexor profundo. Então, além de alterações no osso navicular, eu sei que esse bloqueio positivo foi muito mais pelas lesões no flexor profundo do que a osteoartrite interfalangeal distal, proximal e osso navicular. Então, lembrando disso, dessa amizade que o coxim digital tem com tendão flexor profundo, a gente precisa ajustar isso. Simplesmente não fiz nada diferente. Eu preciso corrigir o eixo podofalângico. Eu preciso colocar essa falange que estava num ângulo negativo, ela estava literalmente nessa posição, eu preciso fazer com que ela fique na posição mais próxima do 0 grau, ou inclusive positiva. Por quê? Isso vai reduzir a tensão do flexor profundo. Esse é um caso que eu sei que o que mais dói nessa égua é o flexor profundo. Logo, eu fiz um ajuste, uma ferradura, nesse caso, banana shoe. Por quê? Porque é uma ferradura que eu consigo corrigir melhor o ângulo palmar. O ferrador não era muito experiente, então ela não ficou com o ângulo perfeito. Ela ficou longe de uma perfeição, mas já ajudou. E vejam bem, coloquei essa ferradura, avaliei antes e depois, está quase um 0 grau, poderia estar mais positivo, mas só de ter feito esse ajuste, eu comparo antes e depois, eu noto que a égua já está fazendo uma simetria de movimento mais uniforme, diferente da imagem antes da ferradura. Isso aqui comparando não é com bloqueio, isso aqui com a ferradura, sem interferência de bloqueio. E aí eu comparo na hora, antes do ferrajamento e de qualquer bloqueio, por quê? E após o ferrajamento, a melhora que teve foi de 64%, somente mudando a ferradura e o casqueamento. Eu não infiltrei, não tomou anti-inflamatório, não fez nada. Por quê? Eu fui no dia 9 para fazer o bloqueio, já passou o efeito do bloqueio, fui no dia 10 para fazer o casqueamento e ferrajamento. Melhorou 64%, sem interferência de bloqueio, de anti-inflamatório, de nada. Aí vocês, bom, o que pode melhorar? Lesões ósseas, e aqui é para mostrar, quando eu tenho uma lesão óssea severa como aquela, eu não vou usar o Children via perfusão regional. Por quê? Porque eu já tenho uma área, já passou do momento de utilizar o Children. Esse aqui foi eu mostrando há 2 anos atrás, quando ela tinha lise óssea ativa. Funciona muito bem. Mas se eu pego um cavalo com esclerose já severa, eu não vou utilizar. Eu vou utilizar porque eu vou utilizar aquilo que eu tenho de melhor, que é a manipulação do casco. Eles estão falando, pô, Júlio, melhorou 64% na hora. Será que é isso mesmo? Eu comprovo para vocês que já no segundo ciclo de ferrajamento, ajustando o ângulo palmar, a gente vai ter algo que vocês vão se surpreender com a melhora, que foi uma melhora de 96%. E aqui eu fui essa semana, dia 8 de maio. Então, somente manipulando o casco. Então, a principal inovação que eu trago para vocês é entender o contexto, não tratar somente a lesão. Vocês precisam afunilar o diagnóstico. Todas as terapias regenerativas são importantes no momento certo, mas tratamento de podo troclear precisa ajustar o casco. Precisa entender do manejo. Se eu tenho um cavalo que
tem alteração podrotroclear, ele precisa estar em movimento. Porque o casco precisa se movimentar para ter um bom fluxo venoso. O padrão nutricional interfere diretamente e alinhar a expectativa do proprietário, do treinador e a sua em relação ao diagnóstico e prognóstico e o que é possível fazer. Eu não vou recomendar fazer qualquer terapia regenerativa num caso degenerativo como aquele, uma lesão severa, crônica. Eu vou mexer, manipular aquilo que está ao meu alcance. Quem quiser aprender mais sobre síndrome podrotroclear, a gente vai dar um curso na Bahia, dia 10 e 11 de novembro. Hoje, às 2h30 da tarde, eu vou falar sobre diagnóstico de tendinopatia do profundo com o uso do contraste. E vou mostrar e comprovar para vocês, comparando inclusive com ressonância magnética, como é possível. Então, aguardo vocês. Até mais. Pessoal, alguém tem dúvidas? Bom dia, parabéns pela palestra, Júlio. Renato Sherman falando. Minha dúvida é sobre a escolha do anestésico optado por você na sua rotina. Se você tem uma escolha a mais, se teve controvérsias de medicamentos anestésico X com anestésico Y, entendeu? Eu não uso anestésico da linha veterinária, só uso anestésico da linha humana, e eu prefiro bupivacaína, até porque se eu fiz a bupivacaína, eu vou radiografar, vou manipular o cavalo, então tem um tempo de ação maior, então eu não fico com aquele tempo um pouco reduzido da lidocaína de perder o efeito. Então eu prefiro a bupivacaína humana. Perfeito, perfeito. Agradecemos, então, Júlio, a palestra. Muito obrigada por compartilhar, né, seus conhecimentos e também aprendizados a campo, para que a gente possa, né, estar empregando na clínica de medicina equina, né?